Bom, pessoal, começar o conteúdo de física do segundo ano, tá? O primeiro conteúdo de vocês esse ano e a sequência, né, dele vai ser sobre temperatura, termologia, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre, primeiro, a diferença entre calor e temperatura, tá? Só diferenciar esses dois conceitos, tá? Porque esses dois conceitos vocês usam normalmente eles como se fossem a mesma coisa, né? No dia a dia, as palavras, a gente usa calor e temperatura como se fossem o mesmo conceito, mas para a física existe uma diferença entre uma coisa e outra, tá? É só uma frasezinha aí para vocês, né? Eu acho que é importante, até quando eu inicio sempre um conteúdo, tô dando aula, eu tento usar isso daí como pensamento, tá? Que é o seguinte: o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos. Se vocês perceberem, dentro da aula, eu sempre pergunto vocês o que vocês sabem sobre aquilo, para vocês me explicarem o que vocês pensam, às vezes, sobre um conceito, porque eu uso isso como ideia, tá? Quando vocês expressam aquilo que vocês sabem, mesmo que não seja o conceito físico daquilo, mas o que vocês entendem, né? Como agora, entrar com um conteúdo de calor e temperatura. Quando vocês falam para mim o que vocês acham que é calor, o que vocês pensam que é temperatura, às vezes vocês têm a ideia correta, né, do que seja aquilo, mas não tem o conceito físico tão formado, mas vocês têm a ideia. Então, às vezes, vocês conhecem aquilo e não sabem que é física, tá? Então, eu sempre tento me basear naquilo que vocês já conhecem para tentar explicar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, primeiro, como eu disse, eu ia conceituar calor e temperatura, né? Então eu botei os dois conceitos aí que vocês vão achar dentro de qualquer livro, tá? Que é o seguinte, ó. Calor é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura ao outro de menor temperatura, quando há diferença de temperaturas entre ambos. Eu vou explicar, tá? E a temperatura é uma grandeza física a qual designa a energia cinética, movimento ou agitação das moléculas e o estado térmico de um corpo, se ele está quente ou frio. Equilíbrio térmico depois eu falo, tá? Então, o que ele está falando aí na verdade? O que ele quer dizer com isso? Que o calor ele está relacionado à energia de um corpo, tá? Então a gente usa essa palavra calor, calor, estou com calor, estou com calor, estou com frio, né? E o que vocês têm que entender é o seguinte, que quando eu falo de calor, eu estou falando da energia que aquele corpo tem, tá? Ou a energia que é passada de um corpo para o outro, tá? Na forma de energia térmica, tá, gente? Na forma de energia térmica. E a temperatura, na verdade, está relacionada ao calor desse corpo, tá? Então, um conceito está relacionado ao outro, tá? Quando eu mexo no calor de um corpo, quando eu altero a quantidade de calor de um corpo, consequentemente eu altero a sua temperatura. Se vocês podem ter exemplos no dia a dia de vocês disso. Ah, eu quero esquentar uma água, por exemplo, eu boto ela no fogo, né? Boto ela, ligo lá o fogo, coloco essa água no fogo e ela vai aquecendo. Então, qual é o processo que eu estou utilizando ali? Imagina, ó, eu tenho uma quantidade de água, né? E aí eu coloco numa fonte de calor, né? No fogo lá. Ela começa a aquecer. Então, na verdade, o que eu estou jogando aqui, né, através da fonte de calor, do fogo, né, é jogando calor, tá? Quando eu faço isso, as moléculas elas começam a se agitar. Por isso que ele fala aqui, o movimento ou agitação das moléculas, elas começam a se agitar mais. Quanto mais elas se debatem, mais elas se agitam, consequentemente, o que acontece com a temperatura? A temperatura aumenta, tá? E eu posso fazer o processo inverso também, eu não só aqueço um corpo, né? Eu também posso esfriar esse corpo. Eu estou usando as palavras que vocês usam, tá, gente? Esfriar ela. Então, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o processo inverso. Pego essa água, ao invés de eu colocar ela numa fonte que dê calor, eu vou lá e coloco ela dentro
do freezer, dentro do congelador, né? E quando eu faço isso, né, o que vai acontecer? O que eu faço, na verdade, fisicamente falando? Eu estou retirando o calor. Fisicamente falando, é isso que eu estou fazendo. E quando eu retiro o calor desse corpo, quando ele perde calor, a tendência natural é que a sua temperatura diminua, tá? Então, uma coisa está ligada à outra. O calor é a energia térmica de um corpo e a temperatura é aquilo que a gente mede, na verdade, né? Eu meço a temperatura do corpo. E aí eu vejo quanto maior a quantidade de calor, maior a temperatura. Quanto menor a quantidade de calor, menor a temperatura. E isso está relacionado à agitação que essas moléculas elas têm. Porque aqui, ó, quando eu retiro o calor, que a temperatura diminui, as moléculas elas começam a ficar mais paradas. Quando eu diminuo a agitação dessas moléculas, eu faço com que essas moléculas fiquem um pouco mais estáticas, né? E aí a temperatura ela tende a diminuir, tá? Então é assim que funciona. O calor ele é passado de um corpo para o outro, tá? Mas para isso acontecer, tá? Para o calor passar de um corpo para o outro, eu preciso que tenha uma coisa chamada diferença de temperatura, né? Eu não tenho como passar calor de um corpo para o outro se esses corpos estão com temperaturas iguais, tá? Isso vocês precisam ter bem na cabeça de vocês. Então, o que acontece? Tá? Isso é uma outra coisa que eu vou entrar aqui para falar de equilíbrio térmico. O que acontece? Se eu pego corpos, tá, com temperaturas iguais e coloco eles encostados, imagina, eu tenho um corpo A, um corpo B, esses corpos estão num local onde eles estão isolados. Então o que eu quero dizer com isso? Não está entrando nem saindo calor de fora, né? Não tem como entrar calor nem sair. Imagina uma caixa daquelas térmicas, né, que você coloca bebida, né? Não entra nem sai calor para o meio exterior. Então esses corpos estão aqui dentro isolados. Aí imagina que eu falo assim, ó, o corpo A está com 20 graus Celsius e o corpo B também. O que eu tenho numa situação dessa? Eu tenho numa situação dessa uma coisa que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando o equilíbrio térmico ele existe, quando ele acontece, você não tem troca de calor, tá? As temperaturas estão iguais. Então eles vão ficar ali parados, não vão trocar calor. Agora, se eu fizer a seguinte situação, pegar uma caixa térmica, de novo, tá? Colocar um corpo A, imagina que eles são iguais, tá? Feitos do mesmo material, tem o mesmo tamanho, enfim, tá? Encostar num corpo B, mas falar assim, ó, esse corpo A está a uma temperatura de 50 graus Celsius e esse corpo B está numa temperatura, isso aqui ficou parecendo mais uns 60, né? Então vamos deixar 60. Esse aqui numa temperatura de 60 e esse aqui está numa temperatura de 100 graus Celsius. Eles estão em temperaturas diferentes, então eles não estão em equilíbrio térmico. Qual é a tendência natural aí? A tendência natural é que eles comecem a tentar equilibrar as suas temperaturas, tá? Então, vai haver numa situação dessa troca de calor entre os corpos, tá? Um corpo vai dar calor para o outro que vai receber esse calor, tá? E essa troca de calor ela vai acontecer até chegar o momento do equilíbrio térmico. Ela vai ficar acontecendo até eles chegarem ao ponto de equilíbrio térmico, tá? E o que é o equilíbrio térmico? É quando a temperatura deles se tornarem temperaturas iguais, tá? Então, o equilíbrio térmico vai ser o momento onde a temperatura do corpo A vai ficar igual à temperatura do corpo B. Aconteceu isso, pronto, acabou a troca de calor. Por quê? Porque ele vai chegar a uma situação igual essa primeira aqui, não com as mesmas temperaturas, tá, gente? A situação que eu digo é que as temperaturas vão se tornar iguais, tá? Elas vão ficar iguais. Então, chegou no equilíbrio térmico, acabou a troca de calor. E para quem está se perguntando, ah, professora, você disse que um corpo dá calor e o outro recebe. Quem é que dá o calor e quem é que recebe calor numa situação dessa? Sempre, tá? Sempre. Quem vai dar calor é o corpo com a temperatura maior, tá? Então, nessa situação aqui, onde eu tenho um corpo A com 60 graus Celsius e o B com 100,
O corpo B, porque está com maior temperatura, cede calor, tá, gente? O que é cedido é calor, não é temperatura, para o A, tá? Sempre é o de maior para o de menor. Se o corpo B do A sei lá, 200 calorias, tá? Se o B doar 200 calorias, o A vai receber 200 calorias, tá? Então é sempre de maior temperatura para o de menor temperatura. É nessa regra, tá? Aí eles atingem o equilíbrio térmico, acabou, cessa essa troca de calor, beleza? Então, e aí a gente sabe, né, eu acho que vocês sabem, que o que mede a temperatura é o termômetro, né? O aparelho para eu saber qual é a temperatura de um corpo que eu uso é o termômetro. Bom, e aí eu tenho que falar sobre escalas termométricas para vocês. Vocês conhecem, com certeza conhecem, não, podem até não saber o que eu vou explicar aqui de ponto de fusão, ponto de ebulição, podem até não conhecer isso, mas vocês conhecem essas 3 escalas termométricas aí, tá? São as 3 escalas mais usadas, mais conhecidas. Quais são elas? A escala, essa Czinho aqui, que é a escala Celsius, né? Esse Fzinho aqui, que é a escala Fahrenheit. E eu tenho essa escala aqui, que é a escala Kelvin, tá? Gente, tá certinho, tá? É assim que representa mesmo. A Celsius é grau Celsius, a Fahrenheit é grau Fahrenheit e a Kelvin, se vocês repararem, não tem um grauzinho, ela é só A, tá? E aí eu tenho alguns pontos que vocês têm que marcar de cada escala, tá? Todas essas escalas, elas têm 2 pontos fixos, tá? Quais são esses pontos fixos? Para a escala, um é ponto de fusão e o outro é o ponto de ebulição, tá? Da água. Então, para a escala Celsius, o ponto de fusão é 0 grau. Para a escala Fahrenheit é 32 e para a escala Kelvin 273. O ponto de ebulição na escala Celsius é 100, na Fahrenheit 212 e na Kelvin 373. Gente, o que isso significa? Tá? O que significa isso daí? Significa o seguinte: se eu pegar um termômetro, tá, e colocar ele num lugar onde eu diga para vocês assim, essa água aqui, tá? Essa água está no ponto de fusão. Aí eu pego um termômetro que está na escala Celsius e coloco ali dentro. Se ele está no ponto de fusão, quando eu olhar o termômetro na escala Celsius, o que eu vou ler de temperatura é 0 grau, tá? Se eu pegar um termômetro que esteja em Fahrenheit e colocar nesse mesmo lugar, no ponto de fusão, a leitura que eu vou ver é 32, um número, tá? E se tiver na escala Kelvin, o número que vai aparecer vai ser o 273. Então, esses pontos têm números diferentes para cada escala, tá? Para o ponto de fusão são esses. E se fosse no ponto de ebulição, um termômetro na escala Celsius daria 100 graus, um termômetro na escala Fahrenheit daria 212 e um termômetro na escala Kelvin 373. Tá? Então, esses pontos são pontos fixos. Se eu quiser saber a temperatura de 0 graus Celsius, qual é a temperatura de 0 graus Celsius na escala Fahrenheit? 32. Qual é a temperatura de 0 graus Celsius na escala Kelvin? 273. Qual é a temperatura de 273 kelvins na escala Celsius? 0. São essas as correspondências, tá? Agora, tem um detalhe aqui, tem uma pequena questão, assim. Eu consigo saber de cara esses pontos, porque são pontos fixos. Agora, imagina que eu queira saber uma temperatura, por exemplo, de 30 graus Celsius. Não é em nenhum desses pontos fixos. 30 graus Celsius, vamos supor que ela está aqui, né? Quanto que vale 30 graus Celsius na escala Fahrenheit ou na escala Kelvin? Para fazer isso, eu preciso fazer a transformação dessas temperaturas através da fórmula, tá, gente? Eu preciso de uma fórmula para fazer isso. Vou fazer o seguinte aqui com vocês. Eu vou ensinar para vocês como é que se monta essa fórmula. Tá? Eu já tenho aqui os pontos fixos marcados, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer
E aí eu posso montar essa fórmula em qualquer situação. Depois eu vou fazer até um exemplo para vocês verem. Eu preciso marcar os pontos fixos, beleza? Então eu já tenho eles marcados. Aí eu vou demarcar aqui, em cada escala, o que eu vou chamar de ponto A e ponto B. Cada escala vai ter um ponto A e um ponto B, tá? É isso aqui, ó. Essa partezinha que eu tô fazendo aqui, tá? Vocês já vão entender já o que isso significa. Então, cada escala vai ter o seu ponto. Porque para formar essa fórmula, para fazer essa fórmula, eu preciso desses pontos. Então é o seguinte, ó, a fórmula vai ser montada assim, ó, A sobre B, tá? E aí eu vou montar a fórmula para cada uma das escalas. Primeiro eu vou fazer a da escala Celsius, depois a da Fahrenheit e depois a da Kelvin, olhando cada ponto A e cada ponto B. Vou ter que voltar aqui o slide, ó. O ponto A de Celsius. Ponto A é sempre esse de cima menos o de baixo, tá? Então o ponto A de Celsius é C menos o zero, tá? Dividido pelo ponto B. Quem é o ponto B? O ponto B é sempre é o de cima menos e baixo. Então, nesse caso aqui é 100 menos 0, tá? Então aqui, ó, vai ser 100 menos 0. Fiz essa parte que corresponde à escala Celsius, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit, tá? Eu vou olhar o ponto A do Fahrenheit, é o de cima menos o de baixo, vou dividir pelo ponto B, que é o de cima menos o de baixo. Então, o Fahrenheit, tá? É a parte ali que está aqui, ó, o ponto F menos o 32, tá? Então, ó, é F menos 32 sobre, aí eu volto lá para o ponto B, ó, 212 menos 32. 212 menos 32. Igual, agora eu vou para o Kelvin. Vou lá olhar na escala Kelvin. K menos 273. 273 sobre 373 menos 273. Aqui eu já montei a estrutura da fórmula, agora eu só vou simplificar essa fórmula. Vou ir resolvendo aqui, ó, C menos 0, por exemplo, pode ficar simplesmente o C, tá? Dividido por 100 menos 0, que fica 100, tá? Isso vai ser igual. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, sendo que F menos 32 não dá para fazer nada, então vai ficar F menos 32 sobre 212 menos 32, que dá 180. Isso vai ser igual a K menos 273, que eu não posso fazer nada, eu tenho que repetir, dividido por 373 menos 273, que vai dar 100 também. Vou fazer uma coisa aqui, um artifício matemático, para melhorar essa fórmula, para ela ficar mais fácil de trabalhar, tá? Que é simplificar as frações. O que é simplificar a fração? Simplificar a fração é achar um número que eu divida que eu divida todos os denominadores ao mesmo tempo, né? O maior número possível. Então eu posso vou descobrir que o maior que eu posso dividir todos eles é 20, tá? Eu posso fazer todos dividido por 20. Então aqui vai ficar, ó, C 100 dividido por 20 vai dar 5, tá? F menos 32 dividido 180 dividido por 20 dá 9 e K menos 273 100 dividido por 20 dá 5 de novo. Então, a fórmula para a transformação das escalas termométricas é essa aqui. Eu sei que vocês olham para essa fórmula e acham ela gigante, acham que é difícil, mas não é na verdade. Essa fórmula, apesar dela ter esse tamanho todo aí, vocês nunca vão usar ela toda ela, tá? Vocês sempre vão usar duas partes dessa fórmula só. Nunca vão usar as três ao mesmo tempo, porque vocês vão utilizar somente
aquela parte da fórmula que é a transformação que vocês precisam fazer. Como assim? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês.